comecei no jornalismo de uma maneira muito curiosa, porque eu vim aqui para o Rio de Janeiro para fazer medicina. Medicina. E não passei. Claro, eu cheguei aqui no mês de janeiro, compreendeu? E o vestibular era em fevereiro. Já tinha uns parentes aqui, uns primos que faziam faculdade e tal, eles me orientaram, fizeram minha inscrição. Um deles já estudava medicina. Não passei, evidentemente, por sorte da medicina, não passei por 3/10, porque acho que eu seria um péssimo médico. E então, para não ficar parado, entendeu? Houve um segundo exame na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e eu fiz, e optei assim pela cadeira de Ciências Biológicas, entendeu? E simultaneamente, para me sustentar, eu comecei a trabalhar como revisor do Correio da Manhã. Então eu trabalhava até de madrugada no Correio da Manhã, e à tarde, assim, até umas 8, 9 horas, fazia a Faculdade de Filosofia, curso de Biologia. Quase meio século. Quase meio século. Comecei no Correio da Manhã, como revisor. Aliás, conferência de revisor. Era uma posição abaixo um pouquinho do revisor, porque era o que acompanhava a leitura do revisor propriamente dito. Depois eu fui à redação do Correio da Manhã, consegui subir para a redação, e lá fui repórter de polícia, depois repórter de cidade, e acabei sendo secretário, secretário de jornal. E foi assim minha primeira experiência. Eu já trazia essa espécie de semente ou de vírus, vírus não, de, de contágio assim, que eu tive sempre no tempo de colégio, ginásio, essas coisas, já lidava com jornal, etc. Mudou muita coisa, principalmente pelo avanço das tecnologias novas que surgiram, né, tal. E na minha época, o jornalismo que eu fazia na minha época era um jornalismo assim, romântico, compreendeu? Romântico no sentido de que você se entregava totalmente ao seu trabalho e à empresa em que você trabalhava, compreendeu? E o Correio da Manhã com uma peculiaridade que ele tinha qualquer coisa de diferente dos outros periódicos aqui do Rio, dos outros jornais, que era um jornal assim que parecia uma família, a redação parecia uma família, compreendeu? E era uma redação assim muito coesa, muito divertida, havia figuras assim humanas interessantíssimas, compreendeu? E, então era diferente nesse sentido. Então esse era o jornalismo que eu pratiquei, compreendeu? Até a minha entrada para o Globo, depois de quase 20 anos no Correio da Manhã. E eu acho que eu vivi assim o período final do jornalismo romântico no Rio de Janeiro, compreendeu? E era um jornalismo assim que sem muita cobrança, no sentido assim da, das facilidades com que se conseguiam as coisas, né? Hoje em dia é tudo muito mais fácil. No caso do Correio da Manhã, por exemplo, o Correio da Manhã tinha muito prestígio político, até a mudança para Brasília em 60, o Correio da Manhã foi seguramente o jornal politicamente mais importante aqui do Rio de Janeiro, um dos mais importantes da imprensa brasileira. Então, o prestígio do jornal facilitava muito o trabalho do repórter, entendeu? Eu me lembro que o tempo que eu era repórter, eu entrevistava assim, abertamente, com a maior facilidade, o ministro da Fazenda. Então, quando você marcava e se anunciava que tinha chegado lá, as portas se abriam, compreendeu? E hoje há assim, mais preocupação dos entrevistados na questão do que eles dizem, compreendeu? E tal. Você vê que frequentemente estão desmentindo, né? Se o repórter não grava, ele está ferrado, né? Porque ele não tem um comprovante daquilo que o entrevistado deu para ele. Então, hoje as coisas são bem mais organizadas, né? As editorias são bem definidas. Hoje você tem recursos de infográficos e mais não sei o quê, e blogs, né? Então mudou bastante. Naquela época o jornalismo era assim, muito manual, digamos, muito manual, dependia mais do trabalho pessoal mesmo do jornalista, compreendeu, e tal. E hoje o jornalista tem muitos recursos. Não havia assim tanta exigência como hoje em termos de formação, compreendeu? Hoje se exige que, apesar de não ser o determinante, né, se exige que o profissional tenha curso de faculdade, essas coisas todas, embora haja uma resistência também de admitir o especialista em qualquer matéria que pode, escrevendo bem, acho que tem todo o direito também de escrever, de trabalhar em jornal.
como eu disse, o jornalismo daquela época ele era um jornalismo romântico, eminentemente romântico. Você fazia com o coração, hoje você faz profissionalmente, compreendeu? Você quer fazer a matéria, entregar e tal, não quer saber, terminou seu tempo, você vai embora, compreendeu? Naquela época a gente ficava na redação, a gente ficava lá acompanhando, compreendeu e tal. E era gostoso, era gostoso. Hoje, embora se faça um jornalismo assim, mais moderno, de mais recursos, compreendeu? Ele perdeu um pouco assim daquela coesão, daquela intimidade mais estreita que havia entre os colegas e entre a direção do jornal e os profissionais, compreende? Hoje ficou assim vamos dizer assim, como eu te disse, sem face, compreendeu? Você é uma peça na empresa, compreende? Então, uma peça que tem que demonstrar cada dia mais, compreendeu? Competência, porque senão a concorrência vai tirar você do seu lugar.